Veja o que Sérgio Moro falou nessa entrevista. Ele não falou só de candidatura, nem só de partido. O que ele fez foi amarrar Banco Master, Supremo, INSS e Lava Jato numa mesma leitura política, mostrando que o país pode ter voltado a um ciclo antigo de blindagem e impunidade. A força dessa fala não está apenas na denúncia, está no esforço de reconstruir uma tese nacional para justificar a nova fase dele, sem perder as suas raízes no combate contra o crime. Senador, eu queria aproveitar a sua expertise, né, da Lava Jato para tentar entender se o senhor acha que essas investigações do caso Master, elas podem acabar tendo um fim como o da Lava Jato, ou seja, em parte importante anulada? Nós temos, infelizmente, Débora, uma tradição de impunidade no nosso país. E os avanços em relação a esse tema dependem de um esforço de toda a sociedade. Como é que eu vejo hoje o cenário? Acho que o ministro André Mendonça tem feito um grande trabalho, tem tomado decisões corajosas e necessárias e legais. Veja que essa prisão do Daniel Vorcaro é uma prisão necessária. O cidadão ali, pelas mensagens, pelos diálogos, pelas ações, era uma coisa de gangster, falar em bater, em simular assalto contra jornalista para obstar notícias negativas contra ele, invadir sistemas eletrônicos da PGR ou da própria Justiça. Então, a prisão era necessária. Agora, como foi na Lava Jato, nós tivemos 4 anos ali de grandes avanços no combate à corrupção e, infelizmente, o sistema que quer impunidade e o sistema provou que ele quer roubar de novo. Vou interromper rapidinho o vídeo só para te pedir uma coisa. Se você está gostando desse conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos relevantes como este para você e também mostra para o YouTube que você quer receber mais vídeos nesse estilo. Muito obrigado por isso. Agora vamos continuar com o vídeo. E eu sempre tenho dito, Débora, o seguinte, foi o desmantelamento da Operação Lava Jato por razões políticas que trouxe essa roubalheira de volta, porque o pessoal não queria apenas não ser punido pelos crimes descobertos na Lava Jato, eles queriam roubar de novo. E aí roubaram o INSS, e aí essa fraude escandalosa ali no Banco Master. Então isso vai requerer um esforço contínuo, que não pode recair nas mãos de um único ministro do Supremo Tribunal Federal, e nem jornalistas aí corajosos na imprensa que têm divulgado essas matérias. Nós precisamos ter um esforço como país, como população, e esse esforço tem que ser perene. Porque se nós relaxarmos, vão tentar fazer a mesma coisa que fizeram com a Lava Jato, por motivos políticos, sepultar as investigações. Deixa eu aproveitar esse gancho antes de voltar aqui com o Pedro, então. E os candidatos ao Senado da sua chapa, senador, vão fazer campanha, por exemplo, pela abertura de processo de impeachment de ministros do Supremo? No caso, se o senhor for eleito, é o seu suplente que vai terminar o mandato. Isso também vai fazer parte da plataforma do seu gabinete, caso o senhor tenha que renunciar para governar o Estado? Ninguém acorda de manhã pensando assim, vamos empichar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós temos que ver as causas. O que eu tenho defendido agora é uma rigorosa apuração sobre essas suspeitas que recaem sobre os ministros. Veja lá o caso, a gente tem um ministro Dias Toffoli, que é dono de um resort e suspeita de ter pagamentos, né, do Banco Master para um fundo que controlava esse resort, depois de compra das cotas desse resort. Isso tem que ser investigado. O que a gente não pode aceitar é o que a gente está vendo hoje lá, a CPI do crime organizado decreta a quebra de sigilo fiscal e bancário e, de repente, vem uma liminar do Supremo Tribunal Federal interrompendo ou bloqueando essa quebra. Vamos abrir tudo, verificar o que aconteceu, seja para exonerar ou extrair as consequências em relação ali ao ministro. Em relação ao meu suplente, aqui também vou destacar. Eu tive condições de escolher uma pessoa que é um amigo meu para ser suplente, que é o Luiz Felipe Cunha, que é um advogado lá de Curitiba, uma pessoa bastante íntegra e honesta. Eu tenho certeza que ele vai, caso eu seja bem sucedido nessas eleições, vai honrar o mandato que me foi otorgado pelos paranaenses. Quando Moro junta decisões do Supremo, suspeitas institucionais e escândalos recentes, ele tenta mostrar que não está olhando para episódios soltos. A lógica da fala dele é outra. Existe um ambiente inteiro funcionando de um jeito que favorece desgaste da Lava Jato, enfraquecimento do combate à corrupção
e retorno de práticas que ele diz conhecer bem. Agora a questão fica maior, porque isso deixa de ser um debate regional e passa a ser disputa de narrativa sobre o país inteiro. E eu quero saber o que você acha. Essa tese do Moro faz sentido? Ou ele está forçando conexões demais? Deixa a sua opinião nos comentários, porque a parte mais pesada da entrevista ainda vem pela frente. Senador, levando em conta todo o histórico que o senhor representa no combate à corrupção, no discurso que o senhor sempre adotou de combate à corrupção e o quanto a corrupção se miscui no ambiente político, como é que o senhor vai trabalhar as alianças para a sua candidatura ao governo estadual? Porque uma coisa, na disputa ao Senado, os candidatos conseguem ter um pouco mais de autonomia, ter menos compromissos políticos e partidários do que numa disputa para um governo do Estado. O senhor vai estabelecer quais critérios para ter partidos na sua coligação e para dispensar partidos que eventualmente queiram apoiá-lo? A minha marca é honestidade e integridade. Pode ter certeza que o Paraná vai ser o estado mais, vamos dizer, íntegro do país. Nós vamos criar uma agência estadual anticorrupção, vamos controlar isso já no âmbito ali do Estado. Alianças políticas têm que ser feitas, mas não podem ser feitas sepultando princípios e valores. Veja, Yuri, eu fui juiz, fui ministro, agora fui senador e a gente nunca se corrompeu. Esse Daniel Vorcaro, por exemplo, ele comprou aparentemente metade da República aqui em Brasília. Não nos comprou. Tanto que nós defendemos ali na CPI do crime organizado a ampla investigação, inclusive das relações dele suspeitas com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, no Paraná, não. Nós vamos proteger o nosso Estado. A propósito de senadores, até queria aproveitar aqui e destacar que nós definimos nossa chapa ao Senado. Nossos pré-candidatos serão Deltan Dallagnol e Felipe Barros, né? Um pelo Novo e um pelo PL, para disputar. São pessoas também que têm condições aí de bem representar o nosso Estado aqui em Brasília a partir de 27. Senador, o senhor avalia hoje, com o passar do tempo, agora com o distanciamento já, que cometeu erros durante o processo da Lava Jato e que esses erros podem ter levado à anulação e até à liberdade do presidente Lula? E nunca aconteceu isso. O presidente Lula ele nunca foi inocentado. O que houve aqui, Pedro, foi uma decisão política que levou à anulação das condenações. Se tivesse qualquer um da Lava Jato sido inocentado, olha, esse indivíduo foi preso ou condenado indevidamente. Mas quando a gente vai olhar o rol de pessoas, quem são? Sérgio Cabral é inocente. Eduardo Cunha, José Dirceu, que já havia, aliás, sido condenado no mensalão. E o próprio presidente Lula, ele foi condenado, não foi por mim, Pedro, foi condenado em várias instâncias. Na verdade, o país vive, desde essa anulação, uma mentira. E qual foi o resultado disso? Vamos ser claros, a volta da roubalheira. O que é esse roubo dos aposentados e pensionistas do INSS, inclusive com suspeita de envolvimento do filho do presidente, o Lulinha. Por isso que o Flávio Bolsonaro, inclusive, hoje até nós tivemos a filiação, defende a ampla e rigorosa apuração desses fatos, assim como a gente defende. Veja que a espinha dorsal da moralidade do país foi destruída com a volta do Lula à presidência e a roubalheira voltou desenfreada. Não é esse o país que a gente quer. Isso não vai acontecer no meu estado, no estado do Paraná, se a gente for bem sucedido dentro desse projeto para alcançar o governo. O que Moro tenta sustentar aqui é que a corrupção não voltou em casos isolados, mas como parte de um sistema que teria se reorganizado. Ao ligar Banco Master, esse TF, INSS, e Lula dentro da mesma narrativa, ele procura recuperar o terreno político que um dia ocupou com mais força. Resta saber se essa reconstrução ainda convence como leitura real do momento brasileiro, ou se funciona mais como memória de um ciclo que ele quer trazer de volta ao centro do debate. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou deste conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Esse apoio ajuda o YouTube a entender que vale a pena te recomendar mais vídeos como este, e ajuda o canal a continuar trazendo análises e conteúdos relevantes para você. Muito obrigado por ter assistido até aqui, e até o próximo vídeo.